Irmãos, hoje nós estamos na terceira mensagem desta série, Os Hábitos da Felicidade, e a gente está caminhando versículo por versículo na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, este maravilhoso livro da Palavra de Deus. Se você fosse às ruas e você perguntasse às pessoas qual é o caminho para a felicidade, eu acredito que a maioria das pessoas provavelmente diria algo do tipo: ter uma educação boa, arrumar um emprego, me casar, ter uma família, ganhar muito dinheiro, me aposentar, pois esse é o caminho da felicidade. Agora, queridos, veja só, embora eu acredite que a maioria das pessoas vá dar algum tipo de resposta com esse conteúdo, eu conheço muitas pessoas que têm todas essas coisas e as têm em abundância e ainda assim não são felizes. A Bíblia diz que o caminho para a felicidade é algo que você talvez ainda não tenha parado para pensar. O caminho para a felicidade passa pela humildade. Talvez agora você esteja pensando: o quê? Como a humildade pode me fazer feliz? Veja, existem muitas e muitas razões pelas quais a humildade é a chave que abre a verdadeira porta para a verdadeira felicidade. E por que o orgulho é o que traz infelicidade à sua vida? Eu poderia lhe dar muitas razões diferentes, mas deixe-me dar apenas uma, e nós vamos nos concentrar nela nesse final de semana. Um dos maiores ladrões de alegria na vida, uma das maiores causas de infelicidade na vida é o conflito, as brigas, os desentendimentos. Você concorda com isso? Conflito é um grande ladrão de alegria, é um grande ladrão da sua felicidade. Você poderia ter muito dinheiro, você poderia ser famoso, poderia ser bem-sucedido na sua profissão, enfim, você poderia ter todas as coisas, mas se você tem conflitos nos seus relacionamentos, a sua vida é infeliz. Infeliz. Tudo poderia estar indo muito bem na sua vida, e você tem uma discussão, e você tem um conflito com alguém que você ama, e de repente o nível de felicidade começa a se esgotar rapidamente, a felicidade sai voando pela janela. Querido, se você vai aprender a ser feliz a longo prazo na sua vida, você terá que aprender a reduzir o nível de conflito em sua vida. Na verdade, você precisa eliminar os conflitos em sua vida, e é aí que entra a humildade. É aí que entra a humildade. A Bíblia diz que o hábito da humildade é a chave para resolver os conflitos na sua vida. Por quê? Porque ao contrário disso, o orgulho causa conflito. Veja aí no seu GAM, a Bíblia diz em Provérbios 13:10, vamos juntos? O orgulho... Quantos de vocês concordam com esse versículo? O orgulho só gera discussões. Nesta passagem que nós vamos ver nesse final de semana, agora nessa mensagem, Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, nós temos a maior explicação já escrita no planeta Terra sobre a relação entre humildade e harmonia e felicidade. A relação entre humildade e harmonia e felicidade. Essa é uma passagem muito poderosa, fala sobre como a humildade nos conduz à harmonia, e a harmonia nos leva à felicidade. Filipenses 2, está escrito: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui estão, irmãos, 4 hábitos para reduzir os conflitos em sua vida, 4 hábitos para você se relacionar bem com as pessoas e ter o nível de conflito minimizado e o nível da sua felicidade maximizado. Primeiro, nunca deixe o orgulho ser o seu guia. Nunca. Não importa que relacionamento seja, nunca deixe o orgulho ser o seu guia. Por quê? Queridos, porque o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Eu não sei se você sabe disso, o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. O orgulho é o pecado que expulsou Satanás do céu. Todo conflito que você passa tem um elemento de orgulho misturado a ele. Você tem um problema com o eu quero, eu desejo, é essa a minha vontade, e isso causa todo tipo de problema. Nunca deixe o orgulho ser o seu guia. Agora, mais uma vez, eu tenho dito isso várias e várias vezes, isso é contra a cultura. Por quê, irmãos? Porque hoje, nossa sociedade de cultura moderna, nós recompensamos o narcisismo. É isso mesmo, nós fazemos isso. Os atletas mais arrogantes, as celebridades mais arrogantes, os artistas mais egocêntricos, são justamente aqueles para os quais nós mais pagamos e para os quais nós mais prestamos atenção. É assim que a nossa sociedade funciona hoje. Isso é totalmente contra a cultura. Por quê? Porque hoje as pessoas com os maiores egos são as pessoas que conseguem os maiores salários, os maiores contratos no mundo das celebridades. A Bíblia diz isso no texto que nós lemos: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Circula aí a expressão nada façam, nada façam. Nada façam. Você percebe como é difícil cumprir essa orientação? Não faça nada por ambição egoísta, não faça nada por vaidade. Paulo diz que existem 2 tipos de orgulho que criam conflitos. Um deles é a ambição egoísta e o outro é a vaidade. Agora eu quero mostrar para você um caminho diferente da ambição egoísta e da vaidade. A ambição egoísta está dizendo, é tudo sobre mim. E a vã vaidade significa, eu estou sempre certo. Então quando você tem essas 2 atitudes, é tudo sobre mim, ou eu estou sempre certo, você tem ambição egoísta e você tem vaidade. A Bíblia diz que a ambição egoísta causa todos os tipos de problema. Tiago capítulo 3, versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quando você encontra confusão no seu local de trabalho, confusão no escritório, você pode estar certo que existe ambição egoísta e existe ciúme que estão causando esses conflitos.
Quando você encontra confusão na sua casa, você pode estar certo que o egoísmo está causando isso. Isso causa confusão em todos os lugares. Isso provoca conflitos nos casamentos, na política, na igreja, nos condomínios. Se você não joga bola comigo do jeito que eu quero que você jogue bola, então eu vou pegar minha bola, vou levar para casa e acabo com o futebol. O que é isso, irmãos? É tudo sobre mim. Ambição egoísta, eu quero o que eu quero do jeito que eu quero e eu quero agora. Então a vaidade é essa atitude de estar sempre certo, eu estou sempre certo, você está sempre errado. Isso é vaidade, vaidade. Eu amo como a versão viva da Bíblia, deste versículo, coloca a questão, diz assim: não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Isso seria um bom versículo para você lembrar antes de postar qualquer coisa no Facebook e no Instagram, não é verdade? Porque é justamente no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, que a gente publica as coisas para impressionar os outros. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Nós não fazemos isso apenas na internet, nós fazemos isso em muitas áreas diferentes da vida. Querido, nunca deixe o orgulho ser o seu guia, não ceda à vaidade, eu estou sempre certo, não ceda à ambição egoísta, é tudo sobre mim, sobre as minhas necessidades. Ao escrever aos Gálatas, Paulo lista alguns efeitos de viver com orgulho, alguns efeitos. Paulo chama isso de obras da carne. Quando você vive sobre o egoísmo, sobre a ambição, sobre o orgulho, isso provoca alguns efeitos, obras da carne. Paulo diz que quando vivemos o egocentrismo, a preocupação consigo mesmo, as inclinações erradas, elas aparecem de todas as maneiras. E aí ele começa dizendo coisas como autoindulgência, ele fala sobre imoralidade sexual, ele fala sobre festas selvagens, ele fala sobre bebedeiras. Você esperaria essas coisas de alguém que vive baseado no orgulho. Mas a maioria das coisas na lista que Paulo faz na verdade, os pecados com os quais nós temos que lidar. Pecados relacionais. Deixe-me lê-los para você, Gálatas 5, 19 e 20, diz assim, olha: entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: ódio, luta, ciúmes, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. Você percebeu? A maioria dos pecados que vem por causa do orgulho se refere a relacionamentos. Você conhece alguém assim? Conhece? Isso é porque ele está deixando o orgulho ser o guia dele. Paulo diz: se você quer ser feliz, se você quer construir felicidade, você precisa ter harmonia. Se você vai ter harmonia, você precisa de humildade. Então, querido, não deixe o orgulho ser o seu guia. Segundo, seja humilde para não tropeçar. Ou eu sou humilde, ou eu tropeço e caio. Se você não for humilde, os seus relacionamentos vão desmoronar. A humildade é a base, o fundamento de todo grande casamento, de toda grande amizade. A humildade. Porque na humildade você não age como se você soubesse tudo. Na humildade você trata o outro com respeito. Na humildade você oferece honra ao outro. O versículo 3 de Filipenses 2 diz isso: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
Novamente, irmãos, isso é o oposto à nossa cultura. A nossa cultura ensina que eu preciso fazer o melhor para mim. Eu tenho que ser o número 1. Eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que viver para mim. Eu tenho que fazer tudo para eu ser feliz. Se faz você se sentir bem, então faça. É isso que a cultura ensina. São regras egoístas, egocêntricas, narcisistas. Essas regras nos foram ensinadas ao longo da vida. E Paulo vem e diz, não é nada disso. Paulo diz, sejam humildes, dê maior honra ao outro, coloque o outro superior a você, humildemente. Queridos, a humildade é provavelmente a qualidade mais incompreendida da qual nós precisamos na vida. Muitas pessoas acham que a humildade significa andar por aí, dizendo, eu não sou bom, eu não sou tão legal assim, eu não sou nada, eu sou um zero, eu sou um lixo, eu não faço nada certo. Muitos acham que isso é humildade. Gente, isso não é humildade, isso é falsa humildade. Isso é apenas se degradar, se rebaixar. Humildade não é pensar menos de si mesmo, preste atenção, humildade não é pensar menos de si mesmo, eu sou um lixo, não, sabe o que é humildade? Humildade é pensar menos em você, não de você, em você. Você percebeu a diferença? A humildade não é pensar que você é inferior, eu não sou bom, isso não é humildade, isso é falsa humildade. Humildade é você simplesmente não pensar em si, em primeiro lugar. Você pensa nos outros, e quanto mais você pensa nas outras pessoas, mais humilde você é. O foco não está em você, o foco está nas outras pessoas. Humildade não tem nada a ver com o que você pensa sobre si mesmo. Humildade é o que você pensa sobre os outros. Em outras palavras, a humildade não é se colocar para baixo, a humildade é edificar o outro. Você consegue ver a diferença? Alguns acham, a maioria acha que humildade é se colocar para baixo. Humildade não é isso, humildade é colocar o outro para cima. Pessoas humildes edificam as outras pessoas, grandes pessoas fazem as outras pessoas se sentirem bem. Pessoas pequenas depreciam os outros. Em outras palavras, a humildade não é desvalorizar a si mesmo. Humildade é valorizar o outro, valorizar mais. Deixe-me dar outra maneira de dizer isso. Olha, humildade não é negar as suas forças. Não. Humildade é ser honesto com as suas fraquezas. Irmãos, nós somos todos um conjunto de forças e fraquezas. Você tem alguns pontos fortes, mas você também tem algumas grandes fraquezas. Humildade é ser honesto sobre ambos, suas forças e suas fraquezas. Eu sou bom nisso, eu não sou tão bom nisso, eu sou forte nisso, eu não sou muito forte nisso aqui, eu sou fraco nisso aqui. Por que eu deveria ser humilde, irmãos? Porque Deus faz mais promessas na Bíblia sobre humildade do que qualquer outra coisa, exceto a generosidade. Há muitas promessas sobre a generosidade, é o top. Segundo lugar, promessas sobre a humildade. Deixe-me dar a você algumas coisas que Deus promete fazer se você vive uma vida humilde. Se você é dependente dEle, se você pensa nos outros mais do que você pensa em si mesmo, Deus diz, eu lhe darei a minha presença, eu lhe darei o meu poder, eu lhe darei a minha paz, eu farei você próspero, eu farei você bem sucedido, eu lhe darei grande honra. Querido, a única coisa que todo mundo quer na vida, Deus diz que vem através da humildade, não através do orgulho, não por se gabar, não por se engrandecer.
não por fingir que você é algo que você não é, não por posar de bem. As grandes coisas que você quer na vida, que você quer que Deus lhe dê, vem através da humildade. E Deus diz: eu abençoo a pessoa humilde, eu abençoo. De fato, Tiago 4,6, Deus diz isso, o texto diz isso: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você consegue ver o bem e o mal? Deus se opõe ao orgulhoso. Você deveria sublinhar isso aqui, ó, se opõe. Deus se opõe ao orgulhoso. Ele se coloca contra. A Bíblia diz que Deus odeia o orgulho. Deus odeia alguma coisa? Sim. Há algumas coisas que Deus odeia, e uma das coisas que Deus odeia é o ego, é a arrogância, o orgulho, a presunção, o egocentrismo, a pessoa que vive se autopromovendo. Deus odeia o orgulho. E o texto diz que Deus não apenas odeia o orgulho, Ele se opõe ao orgulhoso, se opõe. Significa que sempre que eu estou agindo, ou dizendo alguma coisa, ou pensando de maneira orgulhosa, de maneira arrogante, de maneira presunçosa, eu estou do lado oposto de Deus. Quando eu penso de maneira orgulhosa, eu estou do lado contrário de Deus, é o lado negativo. Agora, o lado positivo diz: Deus se opõe ao orgulhoso, mas dele concede graça ao humilde. O que é graça? Graça é a capacidade de perdoar quando eu não sinto vontade de perdoar. Graça é a capacidade de resolver o conflito com seu marido, com a sua esposa, quando você não está a fim de resolver. Graça é a capacidade de se comprometer. Eu não abro mão, eu estou aqui e eu quero resolver a questão. Graça é a capacidade de se dar bem com o outro. Graça é a capacidade de construir um relacionamento forte quando tudo em você quer rasgar o seu casamento, jogar fora a sua amizade, seja o que for. Você precisa de graça. Então o texto diz que Deus se opõe ao orgulhoso e dá graça aos humildes. A única maneira de construir relacionamentos duradouros é com a graça de Deus, e a única maneira de obter graça de Deus é pela humildade. Então, primeiro, para diminuir os conflitos na sua vida, nunca deixe o orgulho ser o seu guia. Seja humilde, ou então você vai tropeçar, seus relacionamentos vão desmoronar. Terceiro, aprenda a arte perdida de prestar atenção. Se você quer ter uma vida feliz, você terá que ter relacionamentos mais felizes. E para ter relacionamentos mais felizes, você precisa ter humildade. E parte disso é aprender a arte perdida de prestar atenção. Irmãos, nós hoje prestamos mais atenção às telas do que às pessoas, não é? A gente está mais atento às telas do que às pessoas. A gente hoje conversa com as pessoas assim, olhando nas telas, de vez em quando dá uma olhadinha para a pessoa. É isso mesmo. Nossa, que coisa horrível, cara. Caramba, peraí, só um minutinho, deixa eu falar aqui. Você entende? Hoje nós estamos mais ligados às telas do que às pessoas. Você entra numa sala de reunião, quantas pessoas estão sentadas lá olhando para o celular? Todas. A habilidade de prestar atenção. Existe uma série na TV paga, Walking Dead, The Walking Dead, significa em inglês, andando morto, o morto andando. E não é assim que a gente está vivendo? Como se fôssemos zumbis, sem prestar atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Paramos de olhar as pessoas.
A tecnologia fez com que nós não prestássemos mais atenção às pessoas. As mídias sociais podem alimentar o seu narcisismo, o seu orgulho, podem alimentar a sua vaidade. Você se distrai e para de ver as pessoas ao seu redor. Querido, se você vai ser humilde, você precisa aprender a arte perdida de prestar atenção. O versículo 4 de Filipenses 2 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em outras palavras, ele não se interessa apenas pela sua agenda, sua carreira, os seus hobbies favoritos. Ele tem interesse pelo que as outras pessoas estão interessadas. Esteja interessado nas necessidades das pessoas ao seu redor. Isso é cristão, é isso que Deus espera de nós. A Bíblia diz que esses são os tipos de coisas que se constroem relacionamentos. Não se interessa apenas na sua própria vida, você está interessado no que sua esposa diz, você está interessado no que seus filhos dizem, você está interessado no que o seu marido diz. Mais uma vez, isso não é natural, deixou de ser natural. Por quê, irmãos? Porque a nossa natureza é: eu não me importo com os outros. Essa é a nossa natureza. Eu não me importo com o que você pensa. Por natureza, eu realmente não me importo com o que você está interessado. Eu só estou interessado no que eu estou interessado. Só é importante para mim o que é importante para mim. Se você não está interessado no que eu estou interessado, por que eu deveria prestar atenção em você? É o mundo que a gente está vivendo, essa é a natureza humana. Você pensa em você mais do que qualquer outra coisa. Deus diz que se você quer realmente ser feliz, você precisa alterar o quadro da sua referência. Porque a harmonia não vem de você pensar mais em si mesmo, a harmonia vem de você pensar no outro. Suponhamos que eu venha aqui e eu faça uma selfie, pegando todos vocês no quadro aqui, e aí eu enviasse para o seu WhatsApp essa foto. Qual é a primeira coisa que você iria fazer ao abrir a foto? Primeira coisa. Quem você iria procurar primeiro? Você ia dar um zoom ali no cantinho onde você está, e você vai: puxa, meu cabelo não ficou legal, esse não é o meu melhor ângulo, deixa eu ver aqui, e eu estava piscando na hora. Você entende? Porque a gente se interessa em nós. A humildade, querido, vem de você estar interessado em saber o que as outras pessoas estão interessadas. O cristianismo nos faz importar com o que as outras pessoas gostam, se preocupar com o que elas estão preocupadas. O maior presente que você pode dar a alguém não é dinheiro, é a sua atenção, porque a sua atenção é tempo, tempo é vida. Você nunca vai conseguir de volta. Se você der dinheiro, você pode ganhar mais dinheiro, mas se eu der a você a minha atenção, eu nunca vou conseguir de volta, porque eu estou dando tempo, e tempo é vida. Quando eu olho nos olhos, nos seus olhos, isso diz para você: você é importante para mim, o que você está dizendo é importante para mim. Aprenda a arte perdida de prestar atenção. Não se interesse apenas pela sua própria vida, mas se interesse pelos outros, o que os outros estão pensando, no sentido de que o que eles se importam, o que é importante para eles, o que é interessante para eles. Pense nos outros. Isso ajuda a diminuir os conflitos na sua vida. E finalmente, pergunte o que Jesus faria. Se você quer diminuir os conflitos na sua vida, pergunte o que Jesus faria. Isso parece ser uma coisa banal, básica, trivial, mas isso é realmente importante. Vem do versículo 5. O versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus. Então, se eu realmente me importo com relacionamentos, se eu quero diminuir o conflito, eu quero trazer a harmonia para a minha vida, para que possamos ter mais felicidade em nossas vidas, primeiro, eu nunca deixo o orgulho ser o meu guia. Segundo, eu sou humilde para eu não desmoronar, não tropeçar. Terceiro, eu preciso reaprender a arte perdida de prestar atenção. E aí vem a quarta coisa que eu faço, é me perguntar, nessa situação, nesse conflito, o que Jesus faria? Nesse problema, o que Jesus faria? Nesse momento em que alguém está se sentindo culpado, o que Jesus faria? Nesse momento, quando alguém está preocupado, o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu escritório, nessa situação que eu estou vivendo? O que Jesus faria lá na quadra de futebol, quando os nervos se aquecem? O que Jesus faria enquanto eu estou dirigindo pela estrada e alguém vem e me dá uma fechada? O que Jesus faria? Você pergunta isso repetidas vezes, e você sempre terá uma resposta humilde. Você sempre chega a uma atitude que constrói harmonia, que constrói felicidade, ao invés de dificuldade, derrota, amargura, ressentimento. O que Jesus faria nessa situação, nesse conflito? Você diz, eu não sei o que significa agir como Jesus. Como Jesus agiria na minha escola? Como Jesus agiria no meu casamento? Como Jesus trataria a minha esposa? Como Jesus trataria o meu marido? Felizmente, queridos, nós temos 3 exemplos nos próximos versículos dessa passagem. Agir como Jesus significa 3 coisas, e você vai anotar aí do lado aí do seu GAN. Você deveria anotar 3 coisas. Como Jesus agiria? Primeiro, não exija o que você pensa que merece. Começou mal, né? Como Jesus agiria? Ele não exige o que pensa que merece. Não exija o que você pensa que merece. Segundo, procure maneiras de servir. Terceiro, faça o que é certo, mesmo quando for difícil. Faça o que é certo, mesmo quando for difícil. É isso que significa agir como Jesus. Eu não tenho tempo para esmiuçar tudo isso aqui. Você vai fazer isso lá na célula. Mas é isso que significa agir como Jesus. O que Jesus faria? Primeiro, ele nunca exige o que ele pensa que merece. Segundo, ele vai sempre procurar uma maneira de ser útil, de servir. Ele não é exigente, ele é compreensivo. E ele procura maneiras de servir, porque ele é um servo em todas as situações. É isso que Jesus fez. E finalmente ele faz o que é certo, mesmo quando é difícil. O versículo 8 diz isso: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso não foi fácil. Ele fez a coisa certa, mesmo quando foi dolorosamente difícil. Isso significa fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Jesus é o modelo supremo de humildade. Agora, existe alguma recompensa para isso, gente? Olha, você está num conflito e você pergunta o que Jesus faria. Você tem 3 caminhos, você tem 3 atitudes. Primeiro, você não exige o que você merece. A gente vive esse tempo, né? Que a gente bate no peito e diz, é direito meu. Eu tenho direito. Jesus abre mão do direito. Ele abre mão. Segundo, ele quer servir. Então ele vai procurar uma maneira de servir. E terceiro, ele faz o que é certo. Há recompensa para isso? Claro que há. Porque Jesus foi o maior exemplo de humildade. Deus deu a ele a maior honra, a maior recompensa. Os últimos versículos dizem isso.
Filipenses 9, 2, 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto diz que porque Jesus foi exemplo de humildade, Deus lhe deu a maior honra. A maior honra. Jesus é o nome, é o maior nome que já existiu na história da humanidade. Porque as pessoas usam o nome de Deus para jurar? Porque não existe nome maior, não há nomes maiores, não há. Observe, querido, que diz que um dia no céu, todos serão reunidos para um dia de julgamento, todos. Toda pessoa que já viveu na história da humanidade será chamada diante de Deus, todo ser humano que já viveu. E naquele momento diz, todo joelho se dobrará, todo ser humano que já viveu se curvará diante de Jesus. Essa é a mais alta honra, a mais alta honra. Porque ele foi o maior exemplo de humildade, ele recebe a maior honra. Isso é exemplo para mim e para você. E o texto continua dizendo, e toda língua confessará. Em outras palavras, finalmente todos terão que admitir o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, e dará glória a Deus o Pai. Um dia, querido, até os ateus vão reconhecer a verdade. Seus joelhos se dobrarão, suas línguas confessarão naquele dia de julgamento. Querido, é encorajador para mim, que algum dia toda arrogância, toda idolatria, toda negação acabarão. Essa cena, quando toda pessoa que já foi criada por Deus se inclina diante de Jesus, confessa quem Ele é, todas as nações estarão lá, todas as nações, todas as eras, todas as gerações estarão lá, todas as religiões estarão lá, todos os políticos estarão lá, todo mundo vai estar lá, todos estarão lá, e todos estarão dizendo, Jesus é o Senhor. Um dia Lula, Haddad, Bolsonaro e todos os outros líderes políticos e mundiais estarão de joelhos dobrados dizendo, Jesus é o Senhor. Estará lá também, talvez do seu lado, Daniela Mercury, e ela estará dizendo, Jesus é o Senhor. Vai estar lá também Pablo Vittar, e ele estará dizendo, Jesus é o Senhor. Cada pessoa, Adolf Hitler estará lá de joelhos dizendo, Jesus é o Senhor. Não é uma questão de se você vai admitir ou não, porque você vai admitir, é uma questão de quando. Ou você faz isso agora em amor e espontaneidade, ou você vai fazer isso mais tarde, obrigado. Porque um dia, toda a raça humana que já viveu em toda a história da humanidade, reconhecerá que ela não é Deus, Deus é Deus. E Ele enviou o seu Filho para morrer por você, e você não pode entrar no céu, senão pela graça de Jesus Cristo. Se houvesse outro jeito, acredite em mim, Deus não mandaria Jesus morrer na cruz. Não há outro jeito, apenas a cruz salva você. Você não é Deus, Jesus é Senhor. Quando você diz Jesus é o Senhor, essa é uma declaração humilhante. Por quê? Porque significa que eu não sou o Senhor, eu não sou. Eu não sou o mestre, o capitão do meu destino. Eu não estou no controle da minha vida. Você não escolheu quando nascer, como nascer, onde vai morrer. Você não escolheu o seu dom natural. As maiores coisas que compõem você, você não tinha nada, nenhum controle sobre elas. Você não está no controle de jeito nenhum. Você só está no controle das suas escolhas, mas você não está no controle de nada mais. Deus te deu um cérebro,
Ele te deu um corpo, o corpo que você tem, e um dia todo mundo vai confessar: Jesus é o Senhor. Querido, quando nos lembramos de que Jesus é o Senhor, o que isso significa? Concluindo, nós paramos orgulhosamente de fingir que somos Deus. Somos Deus. Então eu quero exortá-lo a descobrir o poder dessa frase: Jesus é o Senhor. Descubra o poder dessa frase. Quando você está desanimado, diga: Jesus é o Senhor. Quando você é tentado, diga: Jesus é o Senhor. Quando você está preocupado, com medo, estressado, diga: Jesus é o Senhor. Quando você está fadigado, diga: Jesus é o Senhor. Quando você se sente solitário, abandonado, diga: Jesus é o Senhor. Quando você está de luto, quebrado, fracassado, falido, diga: Jesus é o Senhor. Pode parecer, querido, que o lado errado está ganhando, não é? Pode parecer que as trevas estão predominando, mas acredite, Jesus é o Senhor. Pode parecer que os seus problemas são insuperáveis, pode parecer que você nunca vai sair da dívida, mas Jesus é o Senhor. Pode parecer que você sente como não consegue lidar com mais um dia. Eu não consigo sobreviver mais um dia, mas lembra disso, Jesus é o Senhor. Pode parecer que nunca vamos resolver os problemas do casamento, mas querido, Jesus é o Senhor. Pode parecer que as circunstâncias estão contra mim, e as pessoas querem me derrotar, mas eu lembro, Jesus é o Senhor. Ele é Deus, eu não sou. Isso é humildade, e esse é o caminho para a felicidade.